Oiê, bom dia. Oi, pessoas, bom dia, senhor Arthur. Como é que vocês estão? Eu tô ajeitando ali a imagem no computador para eu ficar me vendo. Pronto. E aí, tudo bem? Tudo certo? Opa, tudo bom, João Paulo? Vamos fazer chamadinha? Deixa eu ver aí. Já viu o Arthur? Nossa senhora, peraí. Ah, então, agora sim. Viu o Arthur? Viu o João Paulo? Vê o que mais? Tá bom, Arthur? Cauã, Gabriel e André. Então, deixa eu ver aqui. Cauã, Gabriel Damasceno, André. Tem mais? Professora, posso ver a live na cama? André. Levando todo o seu material até que pode, André, mas se você desconcentrar um segundo, perdeu, hein? João Vitor. Você larga de ser preguiçoso, André. A gente não estuda na cama, não. João Vitor. Bom dia, senhora Valentina. Peraí, calma. Entrou um monte de gente de uma vez. Jesus. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Deixa eu ver o que mais. Bom dia, senhora Bia e senhora Valentina. Então, Beatriz, Valentina. Deixa eu ver o que mais. Marcos Aurélio e Gabriela. Gabriela. Deixa eu ver o que mais. Sara. Oi, Sara. Você tem mais alguma musiquinha para hoje, Sara, ou não? Ana Paula, Eduardo. Vamos ver, vamos ver. Sara. Ah, já coloquei a Sara. O Eduardo também. Júlia. Não, vocês têm que pedir é pra Sara cantar, Eduardo. Sou eu, não. Bia, eu pensei a mesma coisa quando o André falou. Se fosse eu falando pra minha mãe, mãe, vou assistir live na cama. Minha amiga, ela me fazia levantar debaixo de cinto. Sério mesmo. Daniel. Minha mãe era braba. Ela é até hoje. Deixa eu ver o que mais. Peraí, Daniel. Maria Eduarda. Mais alguém? Pois é, Bia, eu também tô. Minhas mãos estão frias. Gente, mais alguém? Acho que não, né? Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8, 9, 212, 13, 14, 15, 16, 17. Tá certinho. Certinho. Inclusive, já teve uns bonitinhos que saíram. Vou ficar de olho nesses bonitinhos. Vou pegar no pulo. Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Minha mãe me acorda e tá com o celular em mim. E eu fico. Ai, gente. Então, pessoas. Eu sou gente boa, Gabriel? Gabriel, você não convive comigo, Gabriel. Você não convive. Não fala que eu sou gente boa, não. Minha mãe tá fazendo almoço. Uma hora dessa já. A gente tem criança em casa e os meninos ficam com fome 11 horas. Então, 11 horas da manhã tem que estar com o almoço pronto. Então, ela começa cedo. Gabriel Vitói. Márcio também chegou. Tá atrasado, hein, Márcio? Deixa eu ver o que mais. Pede pra ela aparecer, não aparece de jeito nenhum, Sara. Aparece de jeito nenhum. Pronto, acho que foi todo mundo agora, né? Acho que foi todo mundo. Pessoas, vamos lá? Pois é, mas atrasou, né, Márcio? Tô brincando, tô enchendo o saco, tá? Ei, mas minha mãe é extremamente brava. E eu fiquei igual. Eu tenho sobrinhos de. A mais velha tem 6 anos, né? Ela fala que comigo não adianta. Se eu falo que tá na hora de fazer alguma coisa, não adianta ela chorar, que ela sabe que tem que fazer.
Eu vou de rir dela. Mas então, pessoas, deixa eu desativar vocês aqui um minuto. Júlia, então não digita, tá? Não digita que eu vou desativar os comentários. Vamos lá. Pessoa, seguinte. Eu tenho alguns recados. Eu desativei os comentários agora para que vocês prestem atenção completamente em mim, tá? Vocês já estão sabendo que nós vamos fazer uma avaliação no final de junho, né? Eu estou elaborando as minhas avaliações. O conteúdo de vocês... depois eu vou passar isso certinho e anotado, tá? Mas é só para poder adiantar. O conteúdo de vocês é polinômios. Então, vai cair desde valor numérico, que seria essa lista que a gente vai terminar de resolver hoje, lista 7, né? E vão cair as operações. Nós só vimos até hoje a adição, mas assim que eu terminar de corrigir a lista, eu já vou passar para as outras operações. Vão cair todas elas. Então, vai cair adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Até agora, nós vimos adição e eu vou falar de subtração logo que terminar de corrigir a lista. Multiplicação e divisão vai ser muito fácil, tá? Vocês podem ficar tranquilos que a matéria é de boa. Vou dar um aviso de amiga, pra vocês verem o tanto que eu sou malvada, mas ao mesmo tempo sou boazinha. A minha prova eu já estou elaborando, imaginando que vocês farão sob consulta. Então, na minha prova, na minha, Adriana, álgebra, eu vou eu vou consentir com vocês fazerem sob consulta. Combinado? Mas eu estou falando só da minha. Não sei o que os outros professores vão fazer. Então, para saber dos outros, vocês vão ter que conversar com eles. A minha, eu deixo fazer sob consulta. Então, vocês vão poder olhar no livro, vão poder olhar no caderno, principalmente no caderno, tá? Não precisam nem gastar o tempo de vocês procurando as questões na internet, porque eu vou elaborar todas as questões. Vocês não vão achar na internet. Pode ficar sossegado. Se você for pesquisar lá, você vai perder tempo, tá? Se não acreditar em mim, vai lá pra você ver. Não vou repetir nenhuma questão, não vou pegar nenhuma questão pronta. Se por acaso eu usar o enunciado de alguma questão, eu vou mudar a pergunta, eu vou mudar os valores. Então, vocês podem procurar o tanto que for aí, que vocês não vão achar questões parecidas ou iguais às que estiverem na avaliação. Vão ser todas criadas por mim, titia malvada. Mas vocês vão poder usar a consulta. Então, eu já vou pedir, assim, já vou sugerir, já é aquele conselho, assim, né, de amiga, que vocês estejam com o caderno completo, com todos os exercícios feitos, todas as listas feitas, porque vocês vão ver questões parecidas com as que a gente fez, e aí vocês vão ter o material de vocês para consultar, certo? Esse é o meu recado de amiga. Eu estou planejando, na live de hoje, terminar a correção da lista 7, tá? Tô planejando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida anterior à lista 7, eu também vou responder, certo? Alguma pergunta? Antes de eu começar a trabalhar a lista, vocês querem fazer alguma dúvida? Se vocês querem tirar alguma dúvida do conteúdo? Ou eu posso passar direto para a lista 7? Me conta. Sou nada, Eduardo, toma vergonha. Vai ser fácil, Sara? Vai ser fácil. Então, Arthur, eu tô imaginando, bom, pelo que eu já percebi até agora, né? Que as provas vão ser no modelo do simulado. Então, eu tô achando, porque eu tô escrevendo todas as perguntas bonitinhas numa folha, né? Tô digitando numa folha, que seria o modelo da folha de prova que vocês fazem mesmo. Então, eu imagino que vocês vão receber esse arquivo em PDF lá na plataforma, vão responder e aí marcar a opção correta no gabarito, como foi no simulado, né? O simulado foi assim também. Então, eu acho que vai ser nesse mesmo modelo. Pode passar direto à lista, então eu vou fazer direto para a lista, tá? Nunca entendo as respostas da internet de álgebra. Pois é, Bia. Pois é. Complicado, né? O povo faz de um jeito todo louco. Pois é. Mas vai ser de múltipla escolha. Ó, a pergunta do Márcio. Vai ser de múltipla escolha, sim. Vão ser questões objetivas. Igual o simulado. Só que serão 10 questões, viu?
10 questões. Não são 5 de cada matéria igual no simulado. São 10. Dessa vez a Júlia não estava digitando ótimo. Adriana, você fez a correção da lista por vídeo? Ah, vou olhar isso agora, Sara. Então vamos conversar aí sobre a lista 7. Já vão pegando a lista de vocês, tá? Eu corrigi... Peraí que eu tô olhando. Na sexta-feira, dia 22 de maio, nós corrigimos até a questão 8 por vídeo, tá? Então, até a questão 8 estava corrigida. Na live de hoje, nós vamos fazer da 9 em diante. Mas primeiro, antes de começar a 9, é claro que eu quero saber se teve dúvida na 8, né? Se vocês tiveram dúvida na questão 8, eu vou falar da 8 para frente, tá? Mas se tiver dúvida em alguma questão anterior, vocês podem me perguntar que eu vou responder, tá? Questão 8 teve algum problema? Vamos, conversa com a titia agora. Quem garante que o aluno pesquisa? Não, mas então, Márcio, é isso que eu tô falando pra você. O meu conselho é que você não perca seu tempo pesquisando as minhas questões na internet, porque não vai ter. E os outros professores, vocês conversem com eles, que eu não posso falar por eles, né? Eu falo por mim. Tá? Se você quiser pesquisar as minhas na internet, fica à vontade, mas você vai perder tempo. Tá, então a 8 não preciso fazer. Vou passar pra 9, então, tá? Aí o Márcio tá falando das provas dos outros, aí vocês conversem com os outros professores. Gente, eu não posso falar nada por eles, tá? Não posso falar nada. Faz a correção. Então, Sara, eu vou fazer a correção da 9, 10, 11 e 12 integralmente na live, tá? Vou fazer todas na live. Se não der tempo de terminar hoje, eu termino sexta. Mas eu vou fazer a correção de todas. E aí, as lives já vão ficar gravadas. E eu vou postar as lives no aplicativo. Então, não precisa gravar vídeo, tá? Eu vou fazer todas nas lives e essas lives ficarão gravadas. Não vai ter vídeo específico mais sobre elas. Vai ter tempo para fazer as provas? Não sei, Marcos, isso aí já é algo que o Paulo vai bolar. Eu tô imaginando que vai ser, eu tô imaginando não, ele diz pra gente que vai elaborar um calendário, tá? Eu imagino que vão ser 2 provas por dia, não sei, tô chutando isso. Se as pessoas colam, não estão sendo honestas consigo mesmo. Júlia, isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Essas avaliações não valem nota, mas elas valem pra gente avaliar o que vocês aprenderam e pra vocês se avaliarem, né? Então, assim, não tá sendo honesto quem for colar, né? Aí fica com a sua consciência. Nesse período, gente, tá cada um por si, né? Assim, na questão de avaliar o que tá fazendo, vai da consciência de cada um. Beleza, então vamos lá. Chega de conversa. Vamos fazer a questão 9. Deixa eu arrumar aqui minha cadeirinha. Questão 9. Pera. Eu saí da live do 7º ano tão corrida que não deu tempo de deixar nada pronto. Valentina, você tá falando que a gente tá entupindo você de tarefa? Deixa eu só fazer um comentário. Não tô te julgando, tá, Valentina? Mas é só um comentário. Eu tava conversando com a minha cunhada. Ela estuda em outro colégio, ela faz o 8º ano também, em outro colégio. Ela tem aula todos os dias, acho que das 9 até 12:30. E aí, assim, falando que tá puxado, né, e tudo, eu conversando com ela, ela me disse que tem uma prima que mora em São Paulo, que a situação tá pior ainda. Sabe? Eles têm lives de manhã, à tarde parece que eles têm mais atividade. Tá, nossa, 1000 vezes pior. Eu sou cheia dos papel colorido? Sou cheia, Júlia, eu amo. Papel colorido, caneta, canetinha, eu amo. Prof, vou ser sincero com a senhora, tá sendo meio difícil aprender alguns conteúdos. Arthur, eu sei, meu bem. Não é fácil, sabe? Em momento nenhum, vocês vão me ouvir falando que é fácil aprender à distância. Não é. Eu passei por esse processo também, não como vocês, porque não foi no 8º ano, né? Mas eu gosto muito de estudar. E como eu não tenho tempo para fazer, e nem dinheiro, para pagar esses cursos fora, eu estudo muito pela internet. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Assim como não tá sendo fácil para vocês, não tá sendo fácil pra gente também, sabe? Pra gente ter que se reinventar. A gente tá tendo que praticamente dar cabalhota.
para aprender a gravar vídeo, a colocar na internet, para aprender a explicar para vocês por vídeo, é muito difícil. Não tá sendo fácil para ninguém mesmo, tá? A gente só vai conseguir, Arthur, se cada um der o máximo de si. Não tem outra saída, tá? Sim, vou agora. Eu vou bloquear os comentários já no início da questão, pessoas. Porque, o Márcio falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pensa que nos Estados Unidos o que estamos fazendo é uma coisa opcional. Pois é, Márcio, eu fico pensando muito nisso também. E assim, eu tô achando bacana ficar refletindo sobre esses assuntos, sabe? Tipo, antes eu era super a favor de educação em casa. Hoje eu já não tenho tanta certeza de que é uma boa ideia. Enfim, vamos lá na questão 9. Olha só, desativei os comentários para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Acompanha aí. Acompanhando o desenvolvimento de uma população de vírus, certo biólogo montou a seguinte tabela, que apresenta o número de vírus ao final de cada um dos 5 primeiros minutos. A tabela tá assim, ó. Na linha de cima, a gente tem um tempo, e esse tempo, ele é dado em minutos. Vocês não precisam copiar a tabela na lista, tá, meus amores? Não precisa. Se já copiou, não tem problema. Aí a gente tem ao final de 1 minuto, ao final de 2 minutos. Aí a gente tem 3, 4 e 5. Logo abaixo disso, eu não planejei minha tabela direito, olha que porqueira. Logo abaixo disso, fazer essa tabela é complicado, pessoas. Logo abaixo disso, a gente tem o número de vírus. E aí, o que nós temos é que, no final de 1 minuto, a gente vai ter 2 vírus. No final de 2 minutos, a gente tem 6. No final de 3 minutos, a gente tem 12. No final de 4, a gente tem 20. E no final de 5, nós temos 30 vírus. O que diz nesse enunciado é que um matemático olhou essa tabela e percebeu algumas coisas. Por exemplo, ele percebeu que esse número 2, ele pode ser escrito como sendo 1 mais 1 ao quadrado. Ele percebeu que esse número 6 pode ser escrito como sendo 2 mais 2 ao quadrado. E assim por diante. Ele percebeu que o 12 é 3 mais 3 ao quadrado. Né? Então, ele percebeu essas particularidades. A pergunta do exercício é: supondo-se que o ritmo de crescimento dessa população se mantivesse dentro dessa mesma lei, o matemático garantiu para o biólogo que o número de vírus ao final de 20 minutos seria. Então, pessoas, vamos pensar o que está acontecendo. Olha só. Por que 2, ele falou que é 1 mais 1 ao quadrado? Da onde saiu esse 1? Saiu do tempo. O número de vírus depois de 2 minutos, ó, era 2, porque 2 era o tempo, tá vendo? Mais 2 ao quadrado. Depois de 3 minutos, era 3 mais 3 ao quadrado. O exercício está perguntando depois de 20 minutos. Seguindo essa mesma lógica, o número de vírus depois de 20 minutos vai ser o quê? Vai ser 20 mais 20 elevado ao quadrado. Seguindo essa mesma ideia, ó. Agora, para resolver essa expressão, a gente resolve primeiro as potências. 20 ao quadrado vai dar 400. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 20 mais 400. E isso dá 420. Então, depois de 20 minutos, quantos vírus vão ter lá nessa população? 420 vírus. Isso é a letra D. Se quiserem tirar print, tá aqui. Eu já vou ativar os comentários novamente para ver se teve dúvida. Deixa eu só focar a câmera. Melhorou, né? Tirem print, quem quiser. Eu vou ativar os comentários novamente. E aí? Me contem como é que foi. Essa 9 foi tranquila? Eu vou só escrever a fórmula da 10 aqui embaixo. Vou esperar um segundo para vocês me falarem se teve dúvida na 9, tá? Arthur não entendeu? Vamos de novo, Arthur. Olha só. É isso mesmo, Júlia, tá certinho. Deixa eu só explicar pro Arthur de novo. Arthur, ó, a tabela tá aqui, peraí. Deixa eu pegar minha folhinha. Aqui, ó. A tabela é essa, Arthur.
Explico, Valentina, explico sim. A tabela é essa. O que o exercício falou pra gente foi que, quando o tempo é de 1 minuto, assim, vamos imaginar que começou a cultura dos vírus agora. Depois de 1 minuto, a gente vai ter 2 vírus na população. Depois de 2 minutos, vai ter 6. Depois de 3 minutos, vai ter 12. Depois de 4, vai ter 20. E depois de 5, vão ter 30 vírus lá dentro. Aí o matemático percebeu, Arthur, que esse 2, ele pode ser escrito como sendo 1 mais 1 ao quadrado. Esse 6, ele pode ser escrito como sendo 2 mais 2 ao quadrado. O 12 pode ser escrito como sendo 3 mais 3 ao quadrado. O 20 vai ser 4 mais 4 ao quadrado. O 30 vai ser 5 mais 5 ao quadrado. Então, a partir dessa observação, a gente pode supor, vou usar a ideia da Júlia. Fazendo essa observação aqui, ó, eu posso imaginar, então, que o número de vírus, deixa eu até escrever, o número de vírus, ele pode ser igual ao tempo mais o tempo ao quadrado. Vocês concordam comigo? Ó, esse 2 é escrito como 1 mais 1 ao quadrado. Esse 6 é escrito como 2 mais 2 ao quadrado. Então, o número de vírus é escrito como t mais t ao quadrado. O que o exercício pede pra gente é a quantidade de vírus, então, o n, para quando o t for 20. Porque ele quer depois de 20 minutos. Esse 20 é dado do exercício, tá? Ele quer que o tempo seja de 20 minutos. Então, eu vou vir nessa fórmula, tirar o t e colocar 20. Aí, o número de vírus vai ser escrito dessa forma, ó. Vai ser escrito como 20 mais 20 ao quadrado. Como que a gente resolve isso aqui? Primeiro pela potência, então a gente faz 20 ao quadrado primeiro, isso vai dar 400, e aí 400 mais 20 dá 420, certo? Fala para mim se melhorou um pouco. Márcio, a lista 6 nós vamos adiar. Eu escrevi no aplicativo... na aula que eu comecei a pedir a lista 7, eu escrevi lá no aplicativo que a lista 6 nós vamos fazer futuramente, tá? Então, a gente vai fazer, eu tô imaginando que só em agosto, tá? Arthur entendeu. Valentina, você conseguiu entender agora? Vou esperar um pouquinho só pra Valentina me responder, tá? Entendeu, beleza. Olha a questão 10. Questão 10 diz o seguinte, eu vou desativar de novo. Não, Márcio, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo, tá? Que a 6 a gente não fez mesmo. Peraí, Gabriel, o quê? Pra fazer a operação o quê, meu bem? Ah, tá, porque 20 pra fazer a operação. O exercício deu esse 20, Gabriel. O exercício deu 20, tá? O exercício pede para a gente calcular depois de 20 minutos. Então, ele deu o valor 20. Então, eu vou fazer a questão 10 aqui. Eu preciso que vocês acompanhem o enunciado comigo, gente, para não ficar com essas dúvidas, tá? Vocês têm que ler o enunciado junto comigo. Gabriel, você entendeu? Fala para mim, para eu poder passar para 10. Gabriel, fala comigo. Gabriel sumiu. Ah, ok. Gente, então tá. Eu vou desativar vocês aqui agora pra gente fazer a 10. A 10 diz o seguinte: suponha, leiam o enunciado comigo. Suponha que o número N do sapato que uma pessoa calça seja dado em termos do comprimento C, em centímetros, do pé da pessoa. Então, a gente tem algumas informações aqui, ó. Ele chamou de N o número do sapato. Número do sapato. Sapato. O número do sapato. Então, pra gente saber se a pessoa calça 36, se a pessoa calça 40, se calça 38, se calça 42, esse número, tá? Que a gente tá se referindo. Isso aqui é um A. Ficou feio porque eu tô escrevendo reto e eu gosto de escrever torto, assim. E ele chamou de C o comprimento do pé da pessoa.
Então, vou colocar aqui, ó, comprimento do pé, certo? Aí ele deu a fórmula. Ele falou que eu posso calcular o número dos sapatos de uma pessoa fazendo o cálculo 1,25 vezes C mais 7. Ele deu essa fórmula, muito parecido com aqueles exercícios de densidade, de energia elétrica que a gente fez na última live. Aí ele pergunta, qual é o comprimento do pé da pessoa? Olha, se ele quer que eu calcule o comprimento, ele quer que eu calcule o C. Então, eu não sei quem é o C. Eu quero descobrir. Que calça número 44? O número é 44, então 44 vai ser o meu N aqui, ó. Meu N é 44. Basta substituir os valores, não é isso? Então, eu vou vir aqui nessa fórmula, ó. No lugar de N, eu vou colocar 44. No lugar de C, aliás, o C vai ser a minha variável, vai ser o que eu quero descobrir. Isso aqui vai dar uma equação. Olha só como é que vai ficar. Volta lá na fórmula. N, 44, igual 1,25 vezes C mais 7. Isso aqui é uma equação. Esse C é a nossa variável, é a nossa incógnita. É como se fosse o x da equação. Então, eu vou resolver isso aqui como se fosse uma equação de fato. Quando é uma equação de fato, a gente isola a variável, não é isso? A gente isola a incógnita. Então, esse 7 que está somando, ele vai passar para cá subtraindo 44. Aí vai ficar 44 menos 7, que vai dar 37. E desse lado, a gente vai ter 1,25 vezes C. 1,25 é um número que está multiplicando C. Se eu quero passar esse 1,25 para cá, ele vai ter que passar dividindo o 37. Então, o cálculo que nós vamos ter que fazer é 37 dividido por 1,25. Espera aí, rapidão, deixa eu só ver uma coisa. É isso mesmo. Então, o 37 vai passar, ou 1,25 vai passar dividindo o 37. Aí, a gente vai ter que o comprimento do pé da pessoa é 37 dividido por 1,25, que vai dar 29,6 centímetros, porque o exercício fala que o C é dado em centímetros. Certo? Não tem problema isso aqui ter dado um número com vírgula, porque a gente está falando de comprimento. Comprimento pode ser com vírgula, tá bom? Deu para entender? Vou desativar os comentários. Vou deixar os comentários desativados só mais um segundo para tirar print, tá? Então, 1, 2, 3, tira o print. Pronto, vou ativar de novo. Agora sim. E aí, tudo certo? Certinho, beleza. Gente, vamos ser espertos, né? Vocês vão fazer a prova em casa. Então, assim, pode usar a calculadora na minha, tá? Pode usar. Na minha. Professora, eu tô fazendo, meu bem. Eu tô fazendo. Até a 8 eu já fiz em vídeo, já tá postado para vocês, até a 8 em vídeo. Eu vou fazer todo o restante, tá? Até a última questão eu vou fazer nessa live e se não der tempo nessa, eu faço sexta-feira. Francesca chegou. Deixa eu marcar a presença da Francesca. Sem dúvidas. Sem dúvidas, pelo visto, né? Eu não quero. Então, Gabriel, é melhor que não use, mas eu vou te falar, vou te bater a real, Gabriel. Eu tô falando que você pode usar, porque se você não. Tá, desativo. Hein, Gabriel? Eu vou falar que você pode usar a calculadora, porque se você não souber o cálculo que você vai fazer, você vai errar do mesmo jeito. Entendeu? O objetivo. Deixa eu falar isso aqui pro Gabriel rapidão. O objetivo, Gabriel, desse conteúdo. Vou desativar, Sara, só um minutinho. O objetivo desse conteúdo não é você fazer os cálculos em si, é você saber quais cálculos você precisa fazer. Por isso que eu tô dizendo que você pode usar a calculadora. Se você não quiser, perfeito, aí ótimo, né? Não precisa. Mas, assim, eu só tô te falando o que eu penso. Não é o objetivo desse conteúdo você fazer os cálculos,
tá? O objetivo é você saber quais fazer. Então, se você não souber quais cálculos fazer, nem tanto com a melhor calculadora do mundo, você não vai resolver as questões, tá? Então, vamos lá. Vou desativar. Não, Eduardo, não em todas. Eu tô falando só da minha prova. Vocês vão ter que olhar, gente, vocês vão ter que perguntar para os outros professores, tá? Isso, a live vai ficar salva. Vou desativar aqui só por uns segundos para poder fazer a 11, tá? Tudo que eu tô falando sobre avaliação, gente, é da minha avaliação. Pelo amor de Deus, vocês não acham que eu tô falando da avaliação de outras pessoas, não. Eu tô falando só da minha. Exclusivamente da minha, tá? As avaliações dos outros professores não tem nada a ver comigo. Vocês conversem com cada um, por favor. Olha só a questão 11. Pelos estudos da hidrostática, gente, essa é muito boa. Pelos estudos da hidrostática, sabe-se que a pressão na superfície da água do mar é de 1 atm. Esse atm que tá aí, gente, é só a unidade de medida de pressão, tá? É atm como se fosse uma abreviação de atmosfera. Vocês não precisam saber muito sobre isso agora, só precisa saber que é uma unidade de medida. Então, eu vou escrever isso aqui, tá? A pressão na superfície, eu vou colocar assim, pressão na superfície é de 1 atm. É muito importante vocês tirarem os dados do exercício para poder entender o que ele está falando, tá? Sabendo-se também que a pressão na água do mar varia conforme a profundidade. O que é isso? Ele está dizendo que na superfície a pressão é essa. Se você mergulha, à medida que você mergulha, essa pressão vai sendo alterada, tá? Aí vem a próxima informação, ó. A cada 5 metros, a pressão sofre um acréscimo de 0,5 atm. Vamos imaginar o que é isso? Assim, ó. Imagina que aqui está o mar. Essa aqui é a superfície do mar, tá? Aqui na superfície, a pressão é de 1 atm. Aí você mergulha. E à medida, então, aqui para baixo, tudo é o fundo do mar, tá? Daqui para baixo a gente tá pronto. À medida que você desce 5 metros, a cada vez que você desce 5 metros, deixa eu ver, é isso mesmo. A cada vez que você desce 5 metros, essa pressão, ela aumenta. Então, se você tá na superfície e mergulhou 5 metros, a pressão deixa de ser 1 atm e passa a ser 1 mais 0,5. Isso é dado do exercício, tá? Isso aqui vai dar 1,5, ou não é centímetros, é atm, tá? Isso aqui dá 1,5 atm, certo? Isso a 5 metros de profundidade. Aí foi dado do exercício que se desse ponto você mergulha mais 5 metros, a pressão de novo aumenta 0,5 atm. Então, a pressão aqui no final, ó, vai ser 1,5, que é o anterior, mais 0,5. Isso vai dar 2 atm. Certo? Isso aqui eu só tô interpretando os dados do meu exercício. Vou ativar os comentários só para eu ver se vocês entenderam. Vocês conseguiram, assim, entender o raciocínio? Não terminei o exercício ainda, tá? Só quero saber se o raciocínio vocês conseguiram pegar. A cada 5 metros que você desce, a sua pressão aumenta 0,5 atm. Entendeu? Beleza. Olha só para a pergunta, então. A gente precisa determinar a expressão que dá a pressão P em atmosferas de acordo com a profundidade A em metros. ATM é articulação temporomandibular? Não, ATM é uma abreviação de atmosfera, Júlia, que é a medida da pressão, tá? É a unidade de medida da pressão, tá bom? Então, vou desativar novamente para a gente continuar. Ele fala que P é a pressão, ó, dizendo que P é a pressão e que A é a profundidade, ele está pedindo para a gente dizer qual é a fórmula que nos permite calcular a pressão,
Então, vamos pensar? Ó, a pressão, isso a pressão tá em ATM e a profundidade tá em metros, tá? Então, vamos ver. Como que a gente pode calcular a pressão? A gente já começa com a pressão de 1 atm, certo? Esse 1 é fixo. Essa pressão na superfície do mar não vai mudar. Então, aqui, ó, eu já vou colocar o 1 mais. À medida que eu mergulho, essa pressão de 1 só vai aumentando. Por isso que aqui eu coloquei 1 mais. Essa pressão aqui é fixa, tá? Eu só não sei quantos metros a pessoa vai mergulhar. Isso aí eu não sei. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui, por exemplo, ó, a pessoa que estava aqui e mergulhou 10 metros, vamos supor. A pessoa que mergulha 10 metros, ela sofre essa alteração de 0,5 atm 2 vezes, tá vendo? 2 vezes. A pessoa que mergulha 5 metros sofre a variação uma vez só. Se a pessoa mergulhasse 15 metros, ela sofreria essa alteração 3 vezes. Então, para eu saber quantas alterações de pressão a pessoa vai passar, eu preciso pegar a profundidade que ela mergulhou e dividir por 5. A cada vez que ela mergulhar esse tanto, a pressão vai aumentar 0,5 atm. Então, essa daqui seria a fórmula, ó. É 1 mais a profundidade dividido por 5 vezes a quantidade, vezes 0,5. Vou ativar os comentários de novo. Vocês me falam se ficaram confusos. O que dá para fazer nessa fórmula é simplificar o 0,5 com 5, tá? Só se vocês quiserem. Se quiserem deixar assim, já tá tranquilo, já tá certíssimo. Se quiser simplificar esses dois, você pode falar que a pressão é 1 mais A vezes 0,1. Só se você quiser. Se quiser deixar assim, tá certo. Então, nesse exercício, a ATM podia ser chamado de pressão atmosférica. Júlia, ATM é a unidade de medida da pressão atmosférica, tá? É a unidade de medida. Ficou meio zoado? Vamos de novo, Márcio, olha só. Se você calcular, beleza, então vamos lá que eu vou explicar de novo. Vamos lá. 1 atm, a pessoa já vai ter de pressão se ela mergulhar, porque aqui na superfície do mar, a pressão é fixa de 1 atm. Essa pressão, ela só aumenta à medida que a pessoa mergulha. 1 atm é o mínimo, não tem como essa pressão ser menor do que isso nessa situação. Por isso aqui, por isso que tem esse 1 mais na fórmula, porque a pressão é... Não, senhor, André, não vai falar isso não. Não vai falar isso não. Então, por isso que na fórmula a gente tem o 1 mais, certo? Agora, eu preciso saber quantas vezes essa pressão vai ser aumentada. O que a gente sabe é que a pressão aumenta a cada 5 metros. Então, se a pessoa mergulha 5 metros só, ela vai sofrer essa alteração uma vez. Se a pessoa mergulha 10 metros, ela vai sofrer a alteração 2 vezes. Se ela mergulha 15 metros, ela vai sofrer alteração 3 vezes. Ou seja, se a pessoa mergulha a metros, ela vai sofrer a variação A sobre 5 vezes. Entendeu agora? O que tá falando, Márcio? Qual informação que tá errada, Márcio? Me digam se agora ficou mais tranquilo. Eu tô dividindo a profundidade por 5, porque é a cada 5 metros que a pessoa sofre essa variação, entendeu? Se a pessoa mergulha 5 metros só, isso aqui vai dar 1, então é uma alteração. Se a pessoa mergulha 10 metros, ela vai sofrer 2 alterações, de 0,5 cada uma, sacou? Se a pessoa mergulha 15 metros, serão 3 variações de 0,5 cada uma. Melhorou um pouquinho agora? Ou não? Tá tranquilo? Olha lá, gente, vocês têm que me falar a verdade, hein? Tem que bater a real. Vai dar tempo de fazer a 12. Entendeu? Então tá bom.
Deixa eu só conferir. A nossa live é até às 11? Como que é? Deixa eu ver aqui. É até às 10h50. Ih, não, então não dá tempo de fazer a última, não. Entendeu? Então, beleza. Bom, pessoas, eu achei que a gente ia dar conta de terminar a lista, mas então fica para sexta-feira, fica para sexta-feira a correção da 12, tá? Fica para sexta-feira. Arthur, como o nosso tempo já acabou, eu vou te pedir para assistir a gravação da live de novo. E se mesmo assim você não entender, na live de sexta-feira eu começo pela questão 11 de novo, tá? Pera, prof, a minha expressão ficou A sobre 10 mais um? Não, pera. Eita, Marcos, não entendi. Bom, pode ser. Depois eu vejo isso, Marcos, mas eu acho que tá errado. Não vai dar certo, não, tá? A sobre 10 mais um? Acho que não. Depois eu olho isso aí melhor, tá? Fica combinado assim. Falou, Arthur? Assiste a live de novo. Se você não entender, na sexta-feira eu começo por ela. A emissão atmosfera. Júlia, que eu saiba sim. Que eu saiba sim, tá? Que eu tenha conhecimento. Que eu não, isso aqui é matéria de física, eu não lembro muita coisa de física. Mas que eu me lembre é só pra atmosfera, tá? Beijo, pessoas. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Ah, e aí pra sexta-feira, vocês revisem o conteúdo pra ver se teve dúvida. Se não tiver na live de sexta, depois de corrigir a lista, eu passo pra frente com o conteúdo. Fechou? Beijo, beijo.